Almerinda diz sozinha: isso é o que veremos, mas que se esse dia chegar, eu vou fazer da sua vida um verdadeiro inferno. Elisa diz a Sarito que precisa que ela ligue para sua tia agora. Sarito liga para Carmen e diz que queria fechar a data para a compra da casa dela o mais antes possível. Carolina diz que já está com o cheque certificado e podem se encontrar amanhã na primeira hora. Carmen aceita, mas diz que tem que fazer acordo com sua sobrinha, porque ela é dona de 25% da casa e terá que assinar. Sarito diz que espera que isso não seja um problema. Carmen pede para falarem com o tabelião hoje, à tarde. Sarito aceita. Eles agradecem a Sarito. Gael e Paloma andam pela cidade. Paloma está chateada com Gael, porque ele não a beija, não se aproxima dela e nem a abraça. Paloma pede a Gael para jantarem hoje à noite com Damião e Elisa. Gael foge do assunto. Lúcio diz a Braulio que precisam ser muito atentos com os empregados e o controle das máquinas, porque não é normal o que está acontecendo. Braulio diz que vai supervisionar pessoalmente o controle das máquinas. Braulio confessa a Lúcio que Horácio matou Dona Branca e foi ele quem explodiu a loja. Carmen diz a Ramiro que já vai receber o dinheiro da venda da casa. Ramiro diz a Carmen que eles podem viver na Casa Azul, já que ficarão sem as outras casas. Lúcio fica chocado. Braulio diz a Lúcio que Ramiro e Horácio são cúmplices e amigos. Lúcio endoida e surta. Ele diz que abriu as portas da sua casa para Horácio e não pode acreditar que ele tenha assassinado sua esposa Branca. Almerinda se lembra de quando disse a Guido que só um homem tinha enganado ela e que foi há muitos anos atrás. Guido disse a Almerinda que ela estava mantendo alguém do lado dela, que só enganava e zombava dela. Almerinda diz sozinha que muito em breve vai destruir Ramiro, de tal modo que ele vai desejar não ter nascido. Paloma diz a Florência que o doutor gostou muito dela ter voltado. Florência pensa que vai ter que sair do trabalho, mas Paloma diz que não irá tirar o trabalho dela. Paloma diz a Flor que sua lua de mel não foi o que ela esperava. Foi um fracasso e Gael continua pensando em Elisa e se portou muito frio e distante com ela. Flor pede que Paloma tenha paciência. Dolores diz a Elisa que tem medo de sair pra rua e encontrar com Horácio. Elisa diz que Horácio não vai aparecer por aí, já que todos estão procurando. Dolores diz a Elisa que Carmen tem razão e se Horácio foi capaz de matar Lupe, pode também ter matado Augusto. Elisa pede que ela não se culpe. Paloma pergunta a Edmundo se pode voltar a trabalhar. Ela diz que sabe que ele não pode pagar 2 salários, mas que não se importa em receber menos. Edmundo pede que ela volte ao trabalho, porque fará o esforço de pagar as 2. Dolores mostra para Elisa o presente que Damião mandou para ela. Elisa não aceita o presente. Ela diz que não vai se encontrar com Damião à noite. Dolores abre a caixa. Elisa vê o presente de Damião para ela. Lá tem uma cartinha, onde ele diz que aquilo é para que ela escute o mar, para que se lembre sempre da noite que passaram juntos. Elisa vê que é uma concha e consegue ouvir o mar através dela. Gael se lembra de quando Lupe lhe deu uns papéis para que ele guardasse. Paloma vai à casa de Gael. Paloma diz que o Dr. Tovar lhe contratou novamente no consultório. Paloma pede a Gael para irem jantar com Damião e Elisa hoje. Gael diz que não queria ir. Paloma insiste. Ele segue se negando. Paloma diz que vai preparar um jantar para eles, enquanto ele vai na plantação, para que quando ele chegar, eles já tenham algo delicioso. Ela pede que ele não demore. Eles se despedem com um beijo. Damião vai à casa de Lúcio buscar Elisa para irem jantar. Ela decide sair com o Moreno. Ramona visita Paloma e vê que a neta está preparando algo. Paloma diz que está preparando um jantar para o seu marido. Ela diz que Gael saiu, mas não deve demorar para chegar. Ramona acha tudo muito lindo. Horácio sofre ao pensar que Dolores acha que foi ele quem matou Lupe. Ele se lembra de quando bateu na moça e em pensamento se chama de bruto. Lúcio segue intrigado e pensa no que Braulio lhe disse sobre Horácio ter matado Branca. Dolores o percebe pensativo, mas ele não fala do assunto. Almerinda está deitada e pensa caso Damião fique com Elisa. Ela se lembra de quando a mocinha lhe enfrentou na Praça do Povoado por ela ter exposto a cabelos castanhos em público. Almerinda diz sozinha que perdeu Rogério, Guadalupe e Damião é o único que lhe restou. Paloma prepara a mesa para esperar Gael. Ramona diz à neta que ela não deveria colocar a comida na mesa agora, pois Gael pode demorar para chegar. Ramona diz a Paloma que ela não a engana e sabe que ela não está tendo um casamento bom com Gael. Ramona pede que a neta volte com ela para a cabana. Paloma diz que não, porque aquela é sua casa e Gael é seu esposo. Ramona diz à neta que sempre cuidará dela, apesar de tudo. Estão num restaurante. Eles tomam champanhe.
Ela diz que a união deles será apenas de trabalho. Elisa percebe que Gael está chegando ali e beija Damião com muito desejo. Elisa diz baixinho para Damião que Gael seguiu eles até ali para saber que eles voltaram. Gael observa os dois. Damião pede para convencerem Gael muito mais. Eles se beijam. Gael percebe que perdeu e sai. Gael está voltando para casa furioso e destruído, desiludido com Elisa. O cara fica muito triste por tê-la perdido para o seu irmão. Paloma espera e espera por Gael para jantarem e ele não chega nunca. Elisa chega à casa de Lúcio. Dolores diz que Lúcio já foi dormir e quer saber como foi. Elisa diz que fez mal em aceitar o convite de Damião e ele se aproveitou da situação. Elisa diz a Dolores que para criar distância entre Gael e ela, inventou que tinha voltado com Damião e o beijou no restaurante. Dolores ri e acha engraçada a situação da menina linda. Damião volta para casa. Almerinda estava o esperando. Elisa diz a Dolores que aceitou a sociedade com Damião porque ele está com problemas na processadora. Dolores diz a Elisa que ela não quer que Damião fique destruído. Gael chega a casa e vê que Paloma tinha preparado um jantar lindo e organizado tudo para ele. O bobalhão apaga a luz da cozinha. Paloma ainda está acordada, mas quando Gael entra no quarto, ela finge que está dormindo. Gael olha Paloma e ele tira a camisa e se deita com ela. Amanhece. Paloma dá bom dia para Gael. Ela diz que preparou um café e ele agradece. Paloma pergunta a Gael onde ele estava. Ele diz que teve um problema sério na plantação e teve que ficar muitas horas ontem à noite. Paloma diz que sua avó lhe visitou e disse que quando passou perto da plantação não tinha visto ninguém lá. Paloma diz a Gael que preparou uma mesa linda para ele e tinha feito uma comida deliciosa. Ele pede perdão. Paloma diz que sabe que ele não quer ficar com ela e agora continua pensando em Elisa. Gael diz que isso não importa, porque ela é sua mulher e irá tratá-la como tal. Paloma diz que ele é infiel com ela em pensamento. Ela sai dali triste. Braulio mostra para Lúcio a nova máquina moedora que compraram. Lúcio pergunta de Vicente. Braulio diz que não ouviu, mas que ele deve estar por aí. Vicente fala com Ramiro. Os dois são igualzinhos, nojentos e desgraçados, que só querem fazer mal aos outros, contanto de saírem bem. Ramiro critica Vicente por ter começado a quebrar 3 máquinas de uma vez. Ramiro diz que queria que isso passasse desapercebido. Ramiro pede que Vicente fique 3 semanas sem fazer nada lá. Elisa e Sarito se encontram. Carmen chega ali e pergunta de onde elas se conhecem. O clima fica tenso. Paloma vai ao consultório aos prantos e diz a Florência que é muito infeliz. Florência apoia a amiga e pede que ela desabafe com ela. Paloma diz que sua avó sempre lhe disse, mas que cometeu o erro de se casar com Gael. Florência diz que não foi um erro, já que ela está esperando um filho dele. Paloma diz que já tem 3 meses de gravidez. Paloma diz que Gael não quer nem tocá-la. Florência diz que isso aconteceu com ela e Damião, mas pede que ela fique mais tranquila. Paloma diz a Flor que Gael não a ama e por isso não quer ter relações com ela. Carmen e Sarito vão à sala de Elisa. Carmen pergunta de onde elas se conhecem. Elisa diz que elas se conheceram ontem à noite e Sarito lhe disse que estava interessada em comprar a casa e ficaram de se ver hoje para falarem do assunto. Elisa pergunta à tia se iria fazê-la de burra e que não iria avisá-la sobre a venda da casa. Carmen diz que não e está ali na empresa para informar e exigir que ela vá assinar essa tarde. Sarito diz que terá 2 cheques certificados prontos, um para Carmen e outro para Elisa. Elisa diz que não tem certeza de vender a casa assim para um estranho. Carmen pede que Elisa não ponha dificuldades e problemas, porque precisa do dinheiro. Elisa segue fingindo e se negando, mas depois aceita vender sua parte. Paloma diz a Florência que não devia ter se entregado a Gael nunca e não deveria ter ficado nessa situação. Paloma diz que viveu apaixonada por Gael durante toda a sua vida, mas ele não a ama. Flor fica triste. Florência diz a Paloma que qualquer homem adoraria ficar com ela. Paloma diz que qualquer um, menos Gael. Flor pede que Paloma lute pelo amor de Gael. Gael se encontra com Elisa e pede para conversarem. Elisa diz que se ele pensa que ela não percebeu, que ele seguiu ela e Damião no restaurante da capital ontem à noite, está muito enganado. Gael diz que não entende, porque ela voltou tão rápido com Damião. Elisa diz que é livre para fazer o que quiser, e ele é o menos indicado para reclamar. Gael diz que a ama e sabe que ela se apaixonou por ele. Elisa diz que sempre foi honesta com ele e diz que o que sentia por ele era um imenso carinho, mas que nunca foi amor. Gael pergunta por que Damião pensa diferente. Elisa diz que é porque Damião é um teimoso igual ele.
Henrique chega até Elisa. Gael larga a moça. Damião combina com o tabelião de assinarem a sociedade da processadora Arango e da Castanhão. Paloma vai à casa de Lúcio à procura de Elisa. Dolores diz que Elisa já deve estar para chegar. Dolores convida Paloma para almoçar com eles. Paloma diz a Dolores que à noite Gael chegou bem tarde. Dolores diz a Paloma para controlar mais o Gael e evitar que ele faça loucuras. Dolores diz que Gael seguiu Damião e Elisa no restaurante, que eles foram jantar. Paloma fica chocada. Henrique pergunta a Elisa se falou com Paloma, porque tentou e não teve resposta. Elisa diz ao moço que não conseguiu falar muito com Paloma, mas o que pode dizer é que casar com Gael era o que Paloma mais desejava. Elisa pega nas mãos de Henrique e diz que sabe o que ele sente por Paloma, mas é ruim ele se prender a isso, porque está se machucando. Carmen vê Elisa e Henrique muito pertos e pergunta se a sobrinha já pôs os olhos em outro homem. Henrique grita com a vadia e diz que o casamento de seus pais só acabou porque ela andou se deitando com Edmundo, enquanto estava casada com Augusto. Elisa fica chocada. Elisa diz à tia que elas não são iguais. Elisa chama a víbora de descarada por ter botado os chifres no seu pai com Paulo Landucci e agora com Edmundo também. Elisa diz à tia que ela terminar com Ramiro Mendonça é muito patético. Carmen diz que é capaz de envolver Damião, até deixá-lo louco por ela. Elisa pergunta como ela se atreve a dizer isso, sendo que conhece Damião desde que ele era criança. A safada diz que conhece Damião há muitos anos, e a diferença de idade entre eles não é tão grande. Elisa pede que a tia não se aproxime de Damião. Elisa pede que a tia vá embora daquele povoado, porque já vai conseguir o dinheiro com a venda da fazenda. Carmen diz que ela não vai lhe dizer o que tem ou não que fazer. Ramiro encontra Braulio jantando num bar. Braulio pergunta a Ramiro como pode andar tranquilo por aí, se só causa desgraça na vida das pessoas. Braulio diz a Ramiro que todos sabem que Horácio matou o Padre Lupe. Braulio pede que Ramiro lhe diga onde Horácio está. Horácio chega à Casa Azul e cai perto de uma cova que está remexida. Horácio acha que alguém foi enterrado ali. Braulio não acredita em Ramiro. Ramiro fala que não sabe onde Horácio está. Braulio pede que Ramiro tome cuidado, porque o dia que ele vai pagar por tudo o que fez está muito perto, mais do que ele imagina. Almerinda se lembra dos conselhos que Lupe lhe dava. Antônia diz a Almerinda que estão a procurando. O investigador diz a Almerinda que as passagens de avião de Rogério Arango e Estefânia que ela lhe mandou averiguar são falsas. Almerinda fica surpresa. Horácio diz que aquilo ali parece uma cova, como a do cemitério. Ele vê algum pertence de uma pessoa. Almerinda agradece ao Senhor Santos e o paga muito bem pelo serviço. Almerinda pede que Santos investigue o paradeiro de Horácio, porque precisa falar com ele primeiro, antes que ele fale com a polícia ou outra pessoa. Carmen e Elisa firmam a venda da fazenda com Sarito. Carmen decide ir embora e sai, animada, por ter recebido um bom dinheiro. Elisa fica feliz por ter recuperado sua fazenda, propriedade que foi de seus pais. Horácio decide escavar a cova. Horácio encontra a mão de uma morta lá, que é Ingrid, bem decomposta, e decide enterrar tudo novamente. Elisa comemora com Paloma e Dolores e avisa elas que recuperou sua fazenda e é a única dona. Elisa diz a Dolores que amanhã mesmo elas voltam a viver naquela fazenda. Carmen está arrumando suas coisas e sua mala para ir embora. Ela toca nas joias que roubou de Estefânia. Ela chora e se lembra de quando Augusto soube que ela estava com as joias da irmã. Paloma diz a Elisa que acabou de saber que Gael foi com ela e Damião pro restaurante. Elisa fala que Gael o seguiu. A Morena pede ajuda para a órfã. Ela diz que quer acabar com tudo isso e quer que Gael deixe de pensar nela. Elisa diz que fez tudo o que pôde e errou com Gael quando se envolveu com ele. Elisa diz que só ama Gael como um amigo. Paloma pergunta se ela voltou com Damião. Paloma percebe que ela mentiu. Elisa diz que mentiu para Gael se distanciar dela, pensando que Damião está com ela. Paloma pede que Elisa volte com Damião, porque ela o ama. Carmen chora e sofre com as lembranças do passado. Ela se lembra de quando viu Augusto ajoelhado na cama de Estefânia e ele lhe bateu, quando descobriu toda a verdade. Carmen vai embora da fazenda, mas as lembranças seguem na sua cabeça, lhe atormentando. Ramiro assusta Carmen e pede para ir embora. Carmen dá adeus para Augusto, adeus para sempre e vai embora da casa. Anoitece. Elisa diz ao padrinho que amanhã ela e Dolores voltam a morar na fazenda. Lúcio fica triste e diz à filhada que já tinha se acostumado em tê-la em sua casa e ficará sozinho de novo. Elisa diz que sempre vem vê-lo e ele pode lhe visitar quando quiser.
Horácio está metido na Casa Azul. Ramiro e Carmen chegam na casa de carro. Carmen e Ramiro chegam na Casa Azul. Ramiro pede para relembrarem aquele dia que eles fizeram amor pela primeira vez. Depois do prazer, Ramiro diz que tudo está saindo como eles planejaram. Carmen se preocupa por Horácio estar vivo por aí. Carmen vê Horácio, ele também vê ela e Ramiro se envolvendo. Ela grita por ele. Horácio sai correndo dali. Carmen pede que Ramiro se vista e que vá atrás de Horácio. Damião comunica a Braulio que ele e Elisa serão sócios em breve. Braulio fica feliz e diz que ele e Elisa chegarão muito longe. Horácio chega até Antônia. Ela se assusta. Damião diz a Braulio que não acha que Horácio tenha matado seu tio. Braulio tem certeza e diz que esse cara é um delinquente e um assassino. Braulio diz que Horácio provocou um incêndio onde Dona Branca morreu. Horácio pede a Antônia para falar com Almerinda porque precisa da ajuda dela. Horácio diz a Antônia que não matou Lupe e é inocente. Horácio diz a Antônia para não levantar a voz. Antônia pede que ele deixe ela viva e sua patroa em paz e que vá embora dali. Ele diz que não pensa em ir embora dali sem sua Dolores. Antônia pergunta se ele leva Dolores para longe dali, se ajudá-lo. Ele diz que sim. Damião diz a Braulio que então Lúcio nunca esteve errado e Ramiro esteve por trás do incêndio na loja de Dona Branca. Ramiro chega na cantina para beber. Ramiro pede ao dono do bar que conte para ele sobre o paradeiro de Horácio antes que diga para a polícia. Damião pergunta a Ramiro por que quer saber onde Horácio está primeiro e se tem medo dele denunciá-lo. Damião diz a Ramiro que se souber que ele está por trás da morte de Lupe, seria capaz de matá-lo com suas próprias mãos. Damião pede que Ramiro não se meta com Almerinda e não meta sua mãe nas porcarias dele. Ramiro diz a Damião que Almerindo pediu para matar Ingrid quando ela chegou ao povoado. Gael chega ao bar e pergunta a Ramiro o que ele fez com Ingrid por ordem de Almerinda. Ramiro diz que Ingrid foi embora do povoado e não obedeceu às ordens de Almerinda, e Ingrid era sua mulher. Damião pede que Ramiro tome muito cuidado com o que faz, porque logo irá cair. Damião pede a Gael para tomar uma cerveja. Gael decide sair para jantar com Paloma. Antônia hospeda Horácio no quarto de serviços da Fazenda Arango. Ela diz que trará água e comida e roupa limpa para ele. Horácio pede que Antônia lhe ajude a falar com Almerinda pessoalmente, para dizer algo a ela. Antônia diz que todos pensam que ele matou o Padre Lupe, já que encontraram as digitais dele lá naquela faca. Carmen pensa no que disse a sobrinha sobre se envolver com Damião. Ramiro chega à Casa Azul e diz a Carmen que Horácio deve estar recebendo a ajuda de alguém, porque não é possível ele se esconder tão bem. Carmen diz que eles precisam fazer algo, e ela diz que se eles tivessem dormido, Horácio poderia ter os matado. Carmen pede a Ramiro para usarem Dolores de isca para pegarem Horácio e o bandido sair da ratoeira. Braulio acaricia Dolores, enquanto ela termina de fritar a carne. Damião vai à casa de Lúcio e, com a ajuda de cantores, faz uma serenata para Elisa. Ela sai lá fora e eles se olham felizes. Ele dá uma flor para ela. Ela pega. No dia seguinte, Almerinda toma café da manhã. Almerinda pergunta a Damião se ele estava com Elisa. Damião diz à mãe que sua situação com Elisa vai se resolver o mais rápido que pensa. Almerinda diz que Elisa é muito instável em relação aos sentimentos por ele. Almerinda aconselha Damião. Ele pergunta à mãe se vai deserdá-lo caso Elisa se case com ele. Damião diz à mãe que ela não deveria ter tratos com Ramiro, porque Ramiro e Horácio são cúmplices da explosão da loja de Dona Branca. Lúcio leva Dolores e Elisa de volta para a fazenda Castanhão. Elisa fica feliz por estar de volta à sua casa. Ramiro vê Elisa chegando na fazenda com Lúcio e Dolores. Antônia leva café da manhã para Horácio. Ele se alimenta muito porque está com fome. Antônia pergunta a Horácio se é verdade que ele matou Dona Branca. Horácio confirma. Horácio diz a Antônia que isso foi há muito tempo e que já não tem nada a ver com Ramiro. Antônia diz a Horácio que se ele matou Dona Branca, pode ter feito o mesmo com Lupe. Almerinda se lembra de quando Horácio confessou algumas coisas que tinha feito a mando de Ramiro e que tentou matar Damião. Ela se lembra de uma conversa onde Horácio pediu para ela tomar cuidado com Carmen, porque eles tinham muitas coisas em comum. Damião vai ao estábulo até o seu cavalo, mas antes ele se lembra de quando beijou Elisa pela primeira vez, ali naquele lugar. Damião pensa, fica no mundo da lua, e sem ele poder se defender, Carmen chega ali de repente e dá um beijo no moreno. Damião afasta Carmen. Carmen diz que como amante pode deixá-lo louco. Damião diz que isso jamais vai acontecer. Damião diz que o que inspira nela é nojo e uma profunda pena.
pena. Ele pede que ela não se aproxime dele. A víbora não desiste e se lembra de quando beijou Rogério ali naquele mesmo lugar. Horácio vai falar com Almerinda. Horácio diz a Almerinda que está desesperado porque Dolores está em perigo e precisa de dinheiro emprestado para fugir com ela dali. Ele suplica. Almerinda diz a Horácio que ele a enganou e jurou que não era um assassino e era mentira. Horácio diz a Almerinda que matou Branca, amando de Ramiro, e Ramiro tinha lhe ordenado a matar Lúcio, mas cometeu um erro. Almerinda fica pasma. Ela pergunta se ele também matou seu irmão. Horácio diz que não teve nada a ver com isso. Horácio diz a Almerinda que pegou na faca que mataram Lupe sem pensar e viu quem o matou. Horácio diz que tentou ajudar Lupe de todas as formas, mas era tarde demais. Almerinda pergunta quem fez isso e se foi Ramiro. Horácio diz que não, mas que Ramiro estava lá. Ela pergunta se foi Carmen Bouvier quem matou seu irmão. Horácio confirma, diz que sim, e Carmen matou o padre. Ramiro sofre com suas dores de cabeça e toma vários analgésicos que não aliviam suas dores. Carmen chega em casa. Ramiro diz a Carmen que não encontrou Horácio e viu Lúcio, Dolores e Elisa na fazenda Castanhão. Ramiro diz a Carmen que ela foi enganada, foi feita de tonta, de trouxa, porque quem comprou a fazenda foi a própria Elisa. Horácio fala para Almerinda que Carmen é pior que Ramiro. Almerinda pergunta quais razões Carmen teria para fazer isso com seu irmão. Horácio diz que Lupe sempre suspeitou que Carmen tinha matado Augusto e também sabia de vários outros segredos dela. Almerinda fica cada vez mais chocada. Horácio confirma e diz que foi testemunha da morte de Augusto, mas que não conseguiu fazer nada e nem poderia. E foi Carmen mesmo. E não fez nada porque poderia ser preso. Almerinda diz a Horácio que ele não pode sair do povoado e tem que dizer à polícia tudo o que sabe. Horácio diz que se falar alguma coisa, Carmen e Ramiro poderiam matá-lo ou matar Dolores. Almerinda pede que Horácio denuncie Carmen, mas ele não aceita e quer ir embora dali. Ele ameaça ela com uma pistola e diz que a vida da mulher que ele ama está em jogo. Almerinda diz que a melhor maneira dele salvar Dolores é denunciando Ramiro e Carmen. Horácio diz que se for pra cadeia, Ramiro pode contratar alguém lá para matá-lo. Horácio diz a Almerinda que Damião corre perigo e Carmen está rondando ele e agora há pouco viu eles se beijando. Horácio promete a Almerinda que não voltará a incomodá-la mais. Damião vai à casa de Elisa. Elisa diz que graças a uma ideia do seu padrinho, recuperou a fazenda que foi dos seus pais. Damião fica feliz por ela. Damião combina com Elisa de nadarem no lago hoje à tarde. Ela aceita. Eles ficam perto um do outro. Henrique chega ao centro de saúde. Florência diz que gosta do trabalho porque é algo novo para ela. Henrique diz que veio vê-la para saber como ela estava. Henrique diz que pensou neles, em todo o mal que passaram nessa vida. Henrique diz a Flor que queria sair com ela. Ele pede para fazerem algo agradável, algo bom com a vida deles. Ele pede uma oportunidade com ela. Florência fica emocionada e o aceita. Eles se beijam apaixonadamente. Elisa diz a Dolores que ela se vê mais tarde e vai nadar no lago, agora há pouco. Quando eles está saindo, Almerinda chega à casa dela e diz que precisa falar com Carmen. Elisa diz que sua tia já não vive ali e deve estar na Casa Azul, fora do povoado. Almerinda agradece e dá boa tarde. Elisa pede para ela entrar. Elisa diz a Almerinda que lhe comoveu muito vê-la chorar no velório de Lupe e sabe a dor que ela sentiu. Almerinda diz que gostaria de saber o que Guadalupe estava fazendo na frente do túmulo de Estefânia quando morreu. Elisa diz que Lupe estava lhe esperando e queria lhe dizer algo muito importante e acha que seria algo a ver com sua mãe e o passado. Almerinda fica intrigada e diz que Lupe sempre soube de tudo. Elisa diz a Almerinda que nunca vai se esquecer das últimas palavras de Lupe. Ela estava lá com Damião e ele pediu para que eles lutassem para se manter unidos, porque o amor deles era a maior arma contra a maldade. Elisa pergunta a Almerinda do que quer falar com sua tia. Almerinda diz que precisa que Carmen lhe explique por que estava no estábulo beijando seu filho. Henrique e Florência voltam a namorar e estão felizes. Gael encontra Henrique na rua. Henrique diz a Gael que é um homem que sabe aceitar quando uma mulher diz que não, que só pode ser sua amiga. Henrique acaba falando demais e diz a Gael que espera que agora que Elisa e Damião serão sócios, ele entenda muitas coisas. Gael fica surpreso. Carmen vai à fazenda. Dolores pergunta à vagabunda onde ela vai. Carmen pede para falar com Elisa. Dolores diz que Elisa foi nadar no lago. Carmen sai atrás da sobrinha.
Carmen diz a Ramiro que sua sobrinha não está e manda ele aproveitar para pegar Dolores, que está sozinha, e não vai ajudá-lo, porque é capaz de matá-la. Damião chega ao lago, onde nadava quando era criança. O Moreno começa a tirar a camisa. Depois ele tira a calça e fica de cueca. Carmen admira o Moreno. Ela fica ardendo e cheia de fogo e de sozinha. A Elisa vai pagar tão caro por ter jogado sujo comigo. Eu vou acertar onde mais dói. Ramiro surpreende Dolores e a pega por trás. Ele dopa a empregada e ela desmaia. Carmen vai se aproximando bem devagar do lago e tira a roupa. Depois, a víbora, que gosta de dar para qualquer um, sai andando até o lago com uma cara de pervertida nojenta. Carmen entra no lago e vai andando devagar pelas águas. A pilantra pega Damião por trás, tapa os olhos dele e o beija. Damião não sabe que é ela, já que está de olhos fechados. Carmen deixa Damião com tesão. O Moreno e ela se beijam fogosamente. Elisa chega ali e fica surpresa ao ver sua tia beijando seu namorado. Elisa quase chora e se decepciona. Carmen devora os lábios de Damião com seu maldito veneno. Elisa sai dali. Damião percebe que era Carmen quem estava o beijando. Carmen diz a Revel mostrar que pode enlouquecê-lo, mas primeiro ele vai ter que conhecê-la um pouco melhor. Ele se irrita com a bruxa e a rejeita.